Alta nos alimentos preocupa o governo e Lula faz reunião com ministros para baixar os preços. E você vai ver também. Fuga da prisão de segurança máxima de Mossoró completa um mês hoje e criminosos seguem foragidos. Onda de calor no Brasil tem pico entre hoje e sábado. 5 estados estão em alerta vermelho. E hoje estreia um novo quadro de defesa do consumidor aqui no Jornal das 18h30. Eu tenho um plano de saúde há 12 anos. Infelizmente, em 2020, eu descobri um câncer de mama. De lá para cá, eu não venho só enfrentando essa luta contra a doença. Eu venho enfrentando também algumas batalhas com o próprio plano de saúde. E ainda, maior nave do mundo chega ao espaço, mas não consegue pousar na volta. Tudo isso você confere a partir de agora, no Jornal das 18h30. Olá, seja muito bem-vindo, nós estamos ao vivo. São 18h33 pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as notícias do Brasil e do mundo desta quinta-feira. E olha só, o grupo de alimentos e bebidas foi um dos principais responsáveis pela alta na inflação em fevereiro. Uma situação, aliás, que começa a incomodar o governo federal. Hoje, inclusive, o presidente Lula realizou uma reunião com ministros para discutir como diminuir os preços. Saída da reunião com o presidente Lula, que também contou com a participação dos ministros Rui Costa, da Casa Civil, Fernando Haddad, da Fazenda, e Paulo Teixeira, do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, além do diretor-presidente da Conab, Edgar Preto. O titular da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, disse que o preço do arroz já caiu para os produtores, mas só deve baixar para o consumidor quando os supermercados comprarem uma nova safra. Os preços aos produtores já desceram de 120 para em torno de R$100 a saca, o que esperamos que se transfira essa baixa dos preços, os atacadistas abaixem também na gôndola do supermercado, que é onde as pessoas compram. Fávaro destacou que, caso o preço não baixe, o governo pode tomar outras medidas governamentais para garantir a redução. Ele destacou ainda que o executivo monitora a situação de outros alimentos. Tivemos uma quebra na produção de feijão da ordem de 3,5%, mas tem a terceira safra de feijão sendo plantada agora. O trigo é uma outra preocupação, mas a gente vai tomar medidas para que haja um incentivo da produção de arroz, de feijão, trigo, milho e mandioca. É bom lembrar que itens como cenoura, batata inglesa, feijão carioca, arroz e frutas influenciaram a alta de 0,83% da inflação de fevereiro. E a fuga inédita da prisão de segurança máxima de Mossoró completa um mês hoje. E mesmo com o forte efetivo das forças de segurança que foi deslocado para a região, os criminosos seguem foragidos. Deibson Nascimento e Rogério Mendonça, a dupla que protagonizou a fuga inédita de uma penitenciária federal no Brasil, considerada de segurança máxima em Mossoró, completa um mês, ainda sem desfecho. Equipes de policiais locais, federais e até a Força Nacional de Segurança circulam diariamente, noite e dia, pelas imediações dos pontos onde aparecem pistas dos fugitivos. Até agora, não houve sucesso nas buscas. O máximo que as polícias conseguiram foram pistas e identificar esconderijos usados pela dupla. Servidores do presídio do Rio Grande do Norte passaram a ser investigados como suspeitos de facilitar a fuga em uma apuração interna. A crise em Mossoró acabou revelando, entre outras fragilidades, a falta de um esquema reforçado de segurança nas penitenciárias federais, com muralhas e câmeras de monitoramento com bom funcionamento. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, que viajou para o município nesta quarta, tenta manter um discurso otimista. Ele afirma que a operação está se desenvolvendo até o momento com êxito. E depois do susto que muitas pessoas passaram na última terça-feira na rodoviária do Rio de Janeiro,
A lei de 1997, que fala da obrigatoriedade de detectores de metais, volta a entrar em discussão. O fato de um homem armado ter sequestrado um ônibus no Rio reacende o alerta sobre a segurança em rodoviárias. Desde 1997, a lei obriga a existência de detectores de metais em rodoviárias interestaduais no estado. Mas a própria rodoviária do Rio já teve o equipamento há 17 anos e hoje não tem nada que verifique a entrada de armas de fogo. Um inquérito do Ministério Público mostra que a investigação foi encerrada há 10 anos, mas a solução não foi encontrada para tirar a lei do papel e que o governo estadual, que deveria detalhar a proposta, não fez. A rodoviária do Rio disse que é a favor da instalação de detectores, desde que exista uma parceria com o poder público para fornecer policiais para operarem o equipamento e fazerem as revistas dos passageiros. E o pico dessa onda de calor que atinge o Brasil começou hoje e vai até sábado. As temperaturas, olha só, devem chegar a 40 graus. O IMET, inclusive, emitiu alerta vermelho para 5 estados. A onda de calor deve durar até a próxima semana, mas as maiores temperaturas serão registradas nos próximos 3 dias. O Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, inclusive emitiu um alerta vermelho, que é de grande perigo para 5 estados. São eles Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e o Rio Grande do Sul. Os termômetros nesses estados devem chegar a 40 graus. E o Instituto também emitiu alertas laranja, que é de perigo, e amarelo, que é de perigo potencial, para outros estados do Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Essa é a terceira onda de calor que atinge o país neste ano. Uma onda de calor é definida em uma região quando a temperatura fica pelo menos 5 graus acima da média e por mais de 5 dias seguidos. Segundo especialistas, esse fenômeno é comum no período entre a primavera e o verão. Isso porque o nível de chuvas é menor e a massa de ar quente é maior. E de acordo com o levantamento feito pelo IMET, esse calor tem ficado cada vez mais forte nos últimos anos. Vamos agora com os destaques internacionais. A Itália multou em 10 milhões de euros a rede social chinesa TikTok. O valor é equivalente a 54 milhões de reais. E o motivo é a falta de proteção adequada a conteúdos infantis e adolescentes. A Itália disse em comunicado que a empresa não aplicou mecanismos adequados para monitorar os conteúdos publicados na plataforma, em particular aqueles que podem ameaçar a segurança dos menores e de pessoas vulneráveis. E acrescentou que os conteúdos são sistematicamente sugeridos aos usuários devido ao seu algoritmo, estimulando um uso cada vez maior da rede social. A multa foi aplicada a 3 unidades do grupo chinês. O TikTok não cumpriu as orientações que anunciou para garantir que o aplicativo fosse um espaço seguro, entre eles a dificuldade de diferenciar realidade de ficção e a tendência de imitar comportamentos em grupo. O TikTok tem enorme popularidade no mundo, mas por ser propriedade do gigante tecnológico chinês ByteDance e supostamente ser subordinado ao Partido Comunista da China, gera temores em países ocidentais. Na última quarta-feira, a Câmara de Representantes dos Estados Unidos aprovou por ampla maioria um projeto de lei que obriga a rede social a se desvincular da ByteDance para não ser proibido no território. E veja a seguir. Hoje é dia de estreia aqui no Jornal das 18h30. O quadro de defesa do consumidor vai falar sobre os planos de saúde. E ainda, a maior nave do mundo chega ao espaço, mas não consegue pousar na volta. Nós voltamos já. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo. São 18 horas e 43 minutos pelo horário de Brasília. E hoje tem estreia aqui. Começa o quadro de Direito do Consumidor no Jornal das 18h30.
E o objetivo desse quadro é ajudar as pessoas que nos assistem e tiverem problemas com serviços e produtos contratados. E quem vai dar essas orientações é um especialista, aliás, um grande especialista nesse assunto, que é o doutor Leonardo Girundi. Boa noite, doutor. É um grande prazer tê-lo aqui no Jornal das 18h30 e principalmente para prestar esse serviço tão importante para a população, doutor. Ei, Kleber, tudo bem? Que alegria estar aqui. Olha, é um privilégio para mim, um privilégio, primeiro, poder participar do Jornal das 18h30, fazer parte dessa equipe e depois poder ajudar tantos e milhares de pessoas que estão aí do outro lado com as suas dúvidas no direito do consumidor. Tá certo, doutor. Então vamos acompanhar agora um caso de plano de saúde para começar. Olha só, nós vamos mostrar hoje a história da Monique Oliveira Souza. Olha, ela luta contra um câncer de mama e quando precisou de atendimento teve problemas com o plano de saúde. Ela mesma vai contar agora os detalhes. Eu tenho um plano de saúde há 12 anos e, infelizmente, em 2020 eu descobri um câncer de mama. De lá para cá eu não venho só enfrentando essa luta contra a doença, eu venho enfrentando também algumas batalhas com o próprio plano de saúde. Eu tive um câncer de mama com metástase no fígado e 1 ano e 7 meses mais ou menos eu tive lesões na cabeça e por conta dessas lesões eu fiz algumas radiocirurgias e a última ela deu uma radionecrose. Então a médica com quem eu faço o tratamento desde o início, eu estou com ela há mais de 4 anos e meio, a médica que eu confiei, que eu já estabeleci aquela coisa de confiança médico e paciente, ela prescreveu um medicamento novo, porque o medicamento que eu venho tomando não está sendo mais efetivo, e ele precisa agir na cabeça. Mediante a essa troca, a Amil, ela não autorizou o medicamento, e após alguns dias, ela me mandou uma carta me dizendo que o hospital onde eu faço tratamento, com essa médica, foi descredenciado. Só que não descredenciaram o hospital, descredenciaram a minha rede de atendimento. E para eu ter acesso a esse medicamento que vai salvar a minha vida, eu tive que entrar com uma liminar. E o juiz, vendo a gravidade do diagnóstico, eu precisava de um tempo rápido para tomar esse remédio, porque eu tenho 21 dias para tomar esse remédio. Ele é contínuo, 21 e 21 dias, mesmo trocando medicamento. Ele tem que ser cravado nesses dias. O juiz, vendo a gravidade e vendo o meu diagnóstico, ele deu deferido o pedido e eu consegui tomar o remédio com 2 dias de atraso, mas através de uma liminar. Olha só, para ouvir os dois lados dessa história, nós procuramos a Amil, que é justamente a operadora do plano de saúde da Monique. E a empresa afirmou em nota que ela, a Monique, está sendo atendida no Hospital Santa Paula e também tem recebido toda a medicação solicitada pelos médicos. Disse ainda, abre aspas, movimentações na rede credenciada são inerentes à dinâmica da operação dos planos de saúde, seguindo aí rigorosamente as normas da ANS, fecha aspas. Bom, a gente ouviu os dois lados da história e agora vamos ouvir uma análise do doutor Leonardo Girundi sobre esse caso. Por favor, doutor. É interessante, porque todo mundo tem um plano de saúde, porque nós somos reféns do sistema, Então, são coisas que nós temos que não queremos usar. No fundo, você tem seguro e não deseja utilizar o seguro, E a mesma coisa em relação ao plano de saúde. E, infelizmente, muitas vezes, quando você necessita daquele serviço, você se surpreende com a negativa. Nesse caso específico da nossa telespectadora, consta exatamente os 2 maiores problemas em relação a plano de saúde. O primeiro deles é a não autorização de algum tipo de procedimento ou de utilização de alguma medicação. E o segundo caso, que também só no ano de 2022 tivemos 25 mil reclamações disso no Brasil, é do descredenciamento de algum tipo de rede hospitalar ou de serviços. Então, é um caso, infelizmente, comum, mas que nós devemos atentar. Lembrando o seguinte, gente, é caso de direito do consumidor. E, por isso, todas as análises são em benefício do consumidor. Devem ser analisados, inclusive, as situações que são restritivas em benefício do consumidor.
O plano de saúde tem direitos? Também tem direitos. Ele pode mudar, por exemplo, a rede credenciada? Pode mudar, mas existem regras para isso. Por quê? Porque quando você escolhe um plano de saúde, você escolhe por alguns motivos. Dentre eles, por causa da rede credenciada. Você escolhe lá, olha, que é esse hospital que eu gosto, nessa localidade que é próximo da minha casa. Então, é quase que uma venda ali de um produto já definindo um serviço. E quando você tem ali o descredenciamento daquele produto, daquele local, você se sente refém. E isso afeta a dignidade da pessoa humana, é considerado propaganda enganosa, abusiva em relação a essa situação. Então, por isso, o plano pode mudar? Pode. Deve avisar com 30 dias de antecedência, e além de avisar com 30 dias de antecedência, ele tem que substituir, ele tem que colocar uma outra rede credenciada no mesmo nível de qualidade, de atendimento, de prestação de serviço para o consumidor. E, doutora, a gente ouviu aí pelo relato dela que ela teve que entrar na justiça e conseguiu uma liminar. É a única saída mesmo, entrar na justiça? E vou mais além. Quem não tem dinheiro para contratar um advogado, como deve fazer, doutor? Na realidade, a gente sempre fala isso, a justiça é o último caminho, né? O objetivo principal é resolver antes de chegar na justiça. Então, o primeiro caso é requerer o serviço, né, pedir ali a medicação que você quer tomar. Não sendo concedido, exige ali que isso venha por escrito, a negativa por escrito, é direito do consumidor ter essa negativa por escrito. Com isso, você pode fazer uma denúncia no PROCON, você pode ir na ANS, na Agência Nacional de Saúde, né, suplementar, que regula todo o sistema dos planos de saúde. Você pode fazer um registro lá também e a ANS entra em contato com o plano de saúde para tomar medidas. E o terceiro caminho é exatamente entrar na justiça. Você pode procurar, por exemplo, o Juizado Especial do Consumo. O Juizado Especial do Consumo, os juizados especiais, nasceram inclusive na mesma época do direito do consumidor. E é interessante porque você até 20 salários mínimos, você não precisa de ter advogado. Então, você pode buscar o juizado sem advogado até 20, numa causa até 20 salários mínimos, sem advogado. De 20 a 40, você precisa de advogado. Acima de 40 salários mínimos, você tem que procurar a justiça comum. E aí, você também pode usar a Defensoria Pública. Existe a Defensoria Pública do seu estado, que também presta serviço para aqueles que não têm condições de contratar um advogado para fazer isso. Lembrando que é o mais importante nesse caso, o plano de saúde deve seguir a prescrição médica. Esse caso aí é um caso antigo. Ela é cliente do plano durante muitos anos e ela vinha com tratamento com essa mesma médica. Então, o plano de saúde, quer dizer, essa médica é credenciada do plano de saúde. Essa médica define o tratamento. Quem define o tratamento para o paciente não é o plano de saúde. É o médico responsável por aquele paciente. Muito bom, então nós acabamos de conversar com o doutor Leonardo Girundi, ele que é especialista em defesa do consumidor e, aliás, toda quinta-feira o doutor estará aqui conosco no Jornal das 18h30 para ajudar você que está com algum problema, ou com o produto ou com os serviços contratados. E você que nos assiste pode, inclusive, mandar uma mensagem pelo WhatsApp. O número, olha aí na sua tela, o DDD é 11 99 224 7760. Muito obrigado, doutor. Um ótimo dia. Perfeito. Até semana que vem. Bom, e olha, a gente continua falando de saúde agora para lembrar que hoje é celebrado o Dia Mundial do Rim. A fila para transplante do órgão é a maior do país. E a data serve de alerta para cuidados preventivos, que podem ajudar, aliás, bastante a manter a saúde em dia. O Ministério da Saúde aponta que o rim é o órgão mais aguardado da fila de transplantes do país, com mais de 39 mil pacientes. A quantidade é 1.648% maior do que a cirurgia de fígado, que aparece em segundo lugar na lista, com cerca de 2.200 pessoas. A data serve para a comunidade médica chamar a atenção para cuidados preventivos que podem ajudar a manter a saúde dos rins. O Ministério explica que os rins são fundamentais para o funcionamento do corpo, já que filtram o sangue e auxiliam na eliminação de toxinas do organismo. A doença renal crônica é silenciosa, não apresenta sintomas e tem registrado crescente prevalência, alta mortalidade e elevados custos para os sistemas de saúde no mundo. Segundo o Ministério da Saúde no Brasil, a maioria dos pacientes na fila para o transplante de rins são homens entre 50 e 64 anos, mas 54 crianças de ambos os sexos, de 0 a 5 anos, também estão na espera por um órgão compatível.
O estado com o maior número de pessoas na lista de espera é São Paulo, com 19.234 pacientes, seguido por Minas Gerais, com cerca de 3.500, e pela Bahia, com 2.000 pacientes. A pasta da saúde lembra que a prevenção das doenças renais crônicas está diretamente relacionada a estilos e condições de vida das pessoas. Tratar e controlar os fatores de risco são formas de prevenir a doença. E a Starship, a maior nave espacial do mundo, fez hoje seu terceiro voo teste. A experiência foi considerada bem-sucedida pela empresa fabricante, a SpaceX, que é do bilionário Elon Musk. A nave chegou ao espaço, mas teve uma falha na volta e não conseguiu pousar. O terceiro voo de teste do mega foguete Starship da SpaceX terminou com a nave perdida quando retornava à Terra nesta quinta-feira, ainda que a empresa tenha comemorado o sucesso do cumprimento de novos objetivos. Durante a transmissão ao vivo da empresa, um comentarista afirmou que a Starship nunca voou tão longe ou tão rápido. O foguete decolou do sul do estado americano do Texas, com seus 120 metros de altura. É o maior e mais potente foguete do mundo. As duas partes que compõem o modelo se separaram com sucesso poucos minutos depois da decolagem, mas o propulsor, que deveria pousar suavemente no Golfo do México, não conseguiu completar a manobra. Apesar disso, a nave continuou o voo por cerca de 1 hora e chegou ao espaço ao atingir mais de 200 quilômetros de altura. A previsão era de que o foguete voltasse à Terra no Oceano Índico ao fim do teste, mas acabou perdido ao retornar à atmosfera terrestre. A empresa de Elon Musk conta com o Starship para atingir o objetivo de levar a humanidade a Marte, e o desenvolvimento deste foguete também tem importância para a NASA, que quer utilizá-lo para levar astronautas à Lua em 2026. Bom, é isso aí. O Jornal das 18h30 fica por aqui. Eu agradeço pela sua companhia. Convido a continuar ligado em nossa programação. Uma ótima noite e até amanhã.